Olá e boas-vindas ao podcast do Espaço da Mente, no nosso Clube do MDR. É um prazer estar aqui com vocês e hoje eu trouxe um texto que vai ser muito importante para o trabalho não só com crianças, mas também com uma compreensão maior do papel dos pais nessa preparação. Esse texto foi escrito pela Deborah Wasserman, que é uma superterapeuta dos Estados Unidos, que trabalha com crianças fazendo uma integração entre o enfoque exclusivamente de atendimento infantil com um engajamento do sistema familiar como um todo. Quer dizer, esse cuidado que ela tem de não focalizar somente a criança, mas sim levar em conta principalmente os pais e como engajá-los. E aqui o que nós vamos ver é como engajá-los na fase de preparação. Podemos nos perguntar, mas para que falar sobre pais na fase de preparação? Por que os pais podem ajudar? O que os pais têm a ver com o atendimento da criança? Primeiro, vale a pena tentarmos entender melhor como é que o sentido de self da criança se organiza. E esta organização resulta do reflexo dos pais, a maneira como os pais se percebem e percebem a criança. Quando o ambiente no qual a criança se encontra é um ambiente positivo, de apoio, nutridor, existe toda uma maneira de os pais trazerem um reflexo para as crianças, quer dizer, mostrar para os seus filhos que essas crianças são bem-vindas, merecem respeito, merecem existir, merecem pertencer a esse conjunto e que contribuem para que esse ambiente seja um ambiente de integração, de felicidade. Quando isso acontece, como é que a criança vai desenvolver a sua autoimagem, o seu autoconceito? De uma maneira correspondente, também positiva, e com uma capacidade de explorar melhor o ambiente, conhecer melhor o mundo. Agora, nem sempre isso acontece, principalmente quando nós começamos a acompanhar as crianças em psicoterapia. Normalmente o que encontramos é um ambiente com características mais negativas, deficitário, impreciso na reação dos pais, quer dizer, a criança não consegue ter uma clareza de como seus pais vão reagir e a partir dessa imprevisibilidade e de um ambiente, portanto, negligente, crítico, qual vai ser a autoimagem dessa criança? O que esses pais vão refletir, vão mostrar para espelhar para essa criança que ela não é bem-vinda, ou que ela atrapalha, que ela não está integrada a esse ambiente, que ela está sobrando nesse ambiente. E o que nós vamos observar é que muito dessa maneira como os pais fazem esse espelhamento, mostram para a criança, seja um olhar benevolente, positivo, integrador, seja ele crítico e excludente, depende das vivências que esses pais também tiveram com os seus cuidadores primários. Portanto, aqui nós vamos ver claramente essa influência da comunicação intergeracional na organização, na estruturação da autoimagem e do autoconceito. Quer dizer que os pais, no geral, passam adiante aquelas críticas ouvidas de seus próprios pais. Com isso, as crianças recebem essa visão negativa e tomam para si próprias essa visão. Quer dizer, vão considerar que essa legenda que os pais oferecem, mostrando para elas que elas não são bem-vindas, provavelmente corresponde, no fundo, a quem elas de fato são. E aqui nós temos talvez 3 grandes conjuntos que podemos entender com relação a esses pais e a maneira como as crianças organizam a sua autoimagem. O primeiro conjunto seriam aqueles pais que passaram por privação emocional e que vão passar adiante um autoconceito também já comprometido, uma baixa autoestima, uma visão negativa de si mesmos e padrões tipicamente evitativos, para que a criança tenha o cuidado de não demandar emoção, não demandar o contato dos outros. Melhor evitar para não correr o risco de reconhecer essa privação. Um outro conjunto seriam daqueles pais mais objetivamente traumatizados,
que vivenciam um quadro de TEPT, de transtorno de estresse pós-traumático, de doença mental ou que sofrem com adicções, que têm essas dificuldades não só resultantes de um ambiente difícil, mas que já têm um comprometimento maior na sua própria gestão emocional, na sua dificuldade de regulação emocional. E por isso mesmo são pais que vão passar uma mensagem de ansiedade e mostrar que eles, como figuras de apego, não têm também uma boa autoimagem. São comprometidos e, por isso mesmo, com essas dificuldades vividas, vão ensinar a seus filhos a serem mais desconfiados em relação aos outros, como se não pudessem contar com esses outros, já que de início já não podem contar com esses pais, né? E um terceiro grupo que não tem tanto a ver com os pais, mas por sinal, quer dizer, foram pais tão negligentes, tão comprometidos, é que as crianças tiveram que ser removidas do lar por causa de maus tratos e que vão associar a interação com outros, relacionamentos com as outras pessoas, como uma fonte potencial de trauma, de perda, e vão desenvolver um medo de proximidade, bem como a autoculpabilização causada por perda e por abuso. Mais fácil as crianças preservarem os seus pais numa visão idealizada e tomarem para si a responsabilidade de qualquer dano causado por esses cuidadores, mesmo se for uma culpabilização, uma responsabilização indevida. Quando o ambiente, em vez de ter todas essas complicações, todas essas dificuldades vividas na interação dos cuidadores com os filhos, se é um ambiente de segurança, o estilo de espelhamento desses pais será mais positivo. As crianças são mais felizes e confiantes quando conseguem organizar uma base segura no relacionamento com os pais. Base segura essa que é amparada principalmente pela previsibilidade do comportamento desses cuidadores. A criança vai aprendendo aos poucos que pode contar com esses pais, que tem uma presença garantida, mesmo se não for uma presença continuada. Mesmo na ausência, que pode acontecer por algum motivo que foge ao controle tanto das crianças quanto dos pais, mas as crianças, no fundo, começam a sedimentar mais essa presença. É chamado de uma constância do objeto, que mesmo na ausência dos pais, vai se formando a imagem na cabeça da criança de que esses pais estão ali, que os acompanham. E essa presença e essa base segura incentiva nas crianças certas habilidades exploratórias. Quer dizer isso, que como a criança sabe que no fundo ela pode contar com essa presença paterna, materna, essa previsibilidade do comportamento dos pais, que por causa disso elas estão mais livres, libertas para ter uma movimentação em relação ao mundo, conhecer melhor esse mundo, conseguirem crescer nesse ambiente, explorar melhor as possibilidades, as oportunidades de aprendizagem. Lembrando que aprender tem a ver com a ativação do pai, do processamento adaptativo de informação, que é também compreendido como um sistema de aprendizagem. E por isso mesmo, a partir dessa exploração e da aprendizagem, a criança cresce com uma autoimagem mais preservada, com altos conceitos positivos. Isso ocorre quando essas crianças se percebem vistas e ouvidas por esses cuidadores. Portanto, essa presença e esse comparecimento dos pais, como diz Daniel Siegel, pode se configurar numa base que vai fazer com que essas crianças tenham uma capacidade, um potencial de mais autossuficiência. E que esses pais, portanto, são pessoas em que se pode confiar na busca por apoio. E quando se pode confiar no outro, nesses cuidadores, existe um fortalecimento da sintonia emocional, de um prazer compartilhado e lúdico com esses cuidadores, com um afeto tanto emocional quanto físico, num ambiente seguro, como que num casulo emocional. E essas crianças, portanto, vão aprender a partir desse cuidado a confiar e a conectar com seus relacionamentos futuros.
Claro que os pais não vão ser perfeitos, mas se forem suficientemente bons, essas crianças aprendem a reconhecer que esses cuidadores apresentam certos pontos cegos, certas dificuldades de relacionamento, mas os pais vão aos poucos aprender também que essas dificuldades são resultantes da própria história, das suas dificuldades de passado, dos seus traumas não resolvidos, das suas questões não reprocessadas adequadamente. E é uma maneira, gradativamente, de criar um espaço de interrupção da transmissão intergeracional de traumas e de possibilitar o fortalecimento de recursos. Portanto, vamos entender aqui que, no caso de uma criança que tenha uma crença negativa aprendida dos pais, né, a partir desse espelhamento que seria não sou bom o bastante, que com um trabalho terapêutico pode se transmutar em uma crença positiva, sou suficientemente bom, mas que essa conquista não se sustenta se o ambiente no qual ela se encontra inserida é um ambiente crítico, rejeitador, não confirmador dessas mudanças. Outro exemplo pode ser a criança que tem uma crença negativa, não estou a salvo, não estou em segurança, e que também, mediante o reprocessamento, pode se transmutar em uma crença positiva de estou a salvo, estou em segurança. Mas essa crença não se sustenta num ambiente inseguro, imprevisível, que ativa na criança as suas reações mais defensivas, as suas defesas mais primitivas. Então vejam que temos essa ligação clara entre pais e filhos e que na abordagem terapêutica com crianças é muito difícil deixar esses pais de lado, apesar de que na nossa prática terapêutica eu observo com frequência, principalmente em vivências de supervisão, como alguns terapeutas ou algumas terapeutas têm uma certa dificuldade de trazer esses pais para a terapia, de incluí-los no engajamento tanto de história clínica da fase 1, quanto de fase 2. Precisamos entender que a maioria dos pais deseja ter um acerto com os filhos e que os seus hábitos negativos estão entranhados, mas em próprias experiências de infância. Portanto, é uma possibilidade nós também ajudarmos esses pais a poderem lidar melhor com as suas crianças. Como, por exemplo, eu posso ajudar esses pais com o DIR, vendo, por exemplo, o que falta para esses pais poderem interagir melhor com os seus filhos, ou quais podem ter sido certas lembranças de orgulho desses filhos no passado e que vão se atualizar na interação daqui para frente desses pais, desses cuidadores com essas crianças. A Deborah Wesselman, além de falar sobre o DIR como uma estratégia de preparação dos pais para a própria estabilização da criança na fase 2, que é o que vai permitir um pouco mais adiante o enfrentamento das suas dificuldades específicas, ela sugeriu uma outra forma, uma outra atividade que ajuda os pais a se engajarem melhor nesse processo de estabilização dos seus filhos aqui nesse ambiente terapêutico. E é isso que eu vou falar para vocês agora, chamado de desenvolvimento de recursos de apego, ou DRA.